Olá, muito boa noite! Estamos aqui de volta com mais uma aula e a aula mais importante do treinamento DAV, dentista de alto valor. Como estamos? Eu quero saber quem foi que já assistiu às 6 aulas que eu coloquei lá disponíveis para te ajudar a vender de forma mais leve e principalmente ser um dentista de alto valor. Quero saber se estão escutando direitinho aqui. Vou nomear a nossa aula, a melhor aula do treinamento DAV. Hoje eu vou te dar o passo a passo de como você vai dobrar as suas vendas e se tornar um dentista de alto valor. Milena, muito boa noite. Que bom ter você aqui. Maravilhosa. Fixar comentários. Depois eu acho que eu sei desfixar esse comentário aí. Bom, estão me escutando bem? Hoje eu estou aqui com o microfone porque eu acho que fica melhor do que ficar com aquele microfone pendurado aqui na minha orelha. Então, quero saber, me dê um retorno aqui se está funcionando muito bem ou é melhor eu colocar o fone. Olá, doutora Gênie. Que bom. Então, bora lá, né? Hoje é a nossa melhor aula. Vou fazer uma revisão aqui também de tudo que a gente falou durante esses 6 dias maravilhosos. 6 dias, né? E, na verdade, teve o fim de semana aí que eu liberei essas aulas que vocês tanto pediram do treinamento DAV, porque a gente, na verdade, teve aqui um trabalho em conjunto, na verdade. A gente teve uma meta aí e vocês bateram essa meta e por isso que eu disponibilizei essa aula. Eu quero saber quem está aqui, né, ao vivo, ou quem está botando aqui depois nos comentários, quem for ver o replay, que essa aula, ela é muito importante, muito rica. Então, é por isso que eu peço para que vocês assistam em presença plena, porque além de entregar todo o resumo aqui, né, de forma bem rápida e objetiva, essa aula vai ter uma grande oportunidade para você se tornar um dentista de alto valor. Combinado? Então, bora compartilhar essa live aqui com no mínimo 3 amigos para eles chegarem e também, né, terem acesso a esse conteúdo. Combinado? Diane, que bom ver você aqui. Diane, você tá melhor? A gente falou um pouquinho no direct, né? E ela me falou que estava com alguma virose. Quero saber se você tá melhor, tá tudo bem aí? E a Diane voltou também lá, né? E para ela, a melhor aula de todo o curso, né? De todo o treinamento, foi a aula de número 1, que são os 7 erros que você comete que te impedem de vender. E o que a gente falou, né, nessa primeira aula? Inclusive, eu até fiz uns stories, né, falando sobre isso, que eu tirei uma foto ali do meu quadro, que tá falando assim, felicidade é ouvir a música que faz a alma dançar. E, gente, isso é muito verdade. Quando vocês aplicarem essa simples ação dentro do dia a dia de vocês vão perceber o quanto que muda. O quanto que a tua energia na hora da negociação com o paciente ela vai melhorar e vai ser uma conexão muito, muito maior, porque você está muito mais energizado. Então, de tudo isso que eu falei na primeira aula, né, que é o passo 1, que você comete esse grande erro e que te impede de vender mais, inclusive, é você não se preparar energeticamente, sabe? E aí eu fico até aqui brincando, né, que os meus vizinhos, eles devem ficar muito loucos, porque quando eu vou fazer uma live, entrar numa aula, dar uma mentoria, eu sempre me preparo energeticamente. E eu sempre penso assim, qual é a energia que eu quero ter, que eu quero entrar quando eu estiver, né, falando na minha live? Qual que é a mensagem que eu quero levar? Como é que eu quero instalar a minha frequência, inclusive, né? E aí eu pensei, não, hoje eu quero estar mais enérgica. Qual é a música que vai me colocar nessa frequência e nessa energia para que eu esteja congruente com a mensagem que eu quero passar? Então hoje, quando você quer entrar numa negociação, qual é a energia que você quer estar dentro dessa negociação?
sabe? Porque isso é muito importante. Você quer se sentir mais confiante? Você quer se sentir mais respeitada? Qual que é a energia que você quer passar ali para o paciente? Pensa nisso, né? Não, eu quero me sentir respeitada, eu quero ter autoridade, eu quero me sentir mais confiante. Então, qual é a música que te ativa, né? Essa energia, essa frequência energética. Porque se você entrar numa negociação assim, gente, de cara, sem se preparar, vai ser um desastre, um fiasco. Porque você não se preparou energeticamente. Se tem uma coisa que chega antes de tudo, é a tua energia. A pessoa do outro... Sabe quando você tá num ambiente e que a pessoa chega e todo mundo fala assim, nossa, fulano chegou. Ele nem precisou abrir a boca que eu já sei que ele chegou. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? É exatamente isso. A energia chega primeiro. Chega primeiro do que você. Então, se você não se prepara energeticamente para entrar numa negociação, já está entrando errado. Então, esse é o primeiro erro que você comete. Que a gente falou lá na primeira aula, né? Esse é o erro número 1. E o erro de número 2 é você não sabe quem é o seu paciente. O paciente chega até você, você não sabe absolutamente nada dele. Você não tem nenhuma informação dele. Então, estude o seu paciente. Certo? E o erro de número 2, você não sabe quem é o seu paciente, mas você fica explicando muito sobre o tratamento. Nossa, Diane, muito obrigada. Você acabou de me lembrar que eu tenho que dar esse recado. Sempre que virar uma chavinha aí, coloque aqui o emoji da chavinha. Bem lembrado, Diane. Obrigada. Angélica maravilhosa. Boa noite, querida. Já estava aqui sentindo sua falta. E aí, terminei de atender agora. É isso que é uma dentista muito aplicada, né, gente? E aí, gente, o erro de número 3 é que você explica muito sobre o tratamento, certo? Então, hoje, o grande lance para você ter liderança na tua negociação é você saber fazer as perguntas poderosas, né? Que, inclusive, eu vou entregar todas elas na mentoria, em que momento você aplica cada uma dessas perguntas poderosas. Olá, Daisy! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Bora compartilhar essa live, gente, com no mínimo aí 3 pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui poderoso que a gente está falando hoje. Então, esse é o erro de número 3. E aí, gente, no final, né, essa pergunta aqui, que eu não quero que nunca mais vocês cometam esse erro, né? Que é perguntar para o paciente se ele ficou com alguma dúvida. O senhor João, o nome do meu paciente é João, né, gente? Eu sempre uso esse exemplo. Senhor João, me conta, você ficou com alguma dúvida? Ninguém mais vai fazer essa pergunta para o paciente, né? Por favor, já aprenderam, eu já expliquei qual é o contexto que está por trás disso, né? Quando o paciente ele recebe essa pergunta, se você ficou com alguma dúvida, a gente lembra da nossa adolescência, né? De quando o professor perguntava para a gente no final da aula, para os alunos, né? Ficou com alguma dúvida, gente? E aí todo mundo se calava, porque, né? Por que as pessoas não respondem quando uma pessoa que já está num nível acima, né? Porque lembra que você, dentista, é autoridade pelo paciente, né? Você é a pessoa que está conduzindo ali um tratamento e uma negociação. Você é o líder nesse lugar. E o paciente, sim, já te vê automaticamente como uma autoridade. E quando você faz essa pergunta, né? Se ficou alguma dúvida, ele fala, não ficou, porque ninguém quer se sentir burro. Certo? Ah, que bom, Diane, muito bem. Que bom, já tirou aqui um grande aprendizado, né? De todas essas aulas que a gente vem nessa uma semana. E hoje é a última aula do treinamento DAV. Hoje você vai ter uma oportunidade de entrar na mentoria dentista de alto valor com uma oportunidade exclusiva só para quem está aqui ao vivo na aula. E, gente, eu quero muito trazer, né, antes de eu continuar aqui o conteúdo da nossa aula de hoje, sobre algumas coisas que eu andei observando, sabe? Né? Tenho que mais ou menos umas 2 semanas atrás que eu fui num evento, numa imersão de alta performance do Rodrigo Cardoso, né?
E aí, é lógico que nesses grandes eventos sempre tem uma venda. Sempre tem. E eu acho que a gente precisa normalizar isso, sabe? De quando a pessoa começar a vender e te oferecer alguma coisa, começa a reparar na sua reação corporal. Por que eu tô falando isso, né? A Evelyn do passado, lembra que não conseguia vender R$ 20, que inclusive foi a história dessa nossa primeira aula, né? Foi nessa nossa primeira aula que eu contei a minha história com Zeca Camargo, né? E que foi daí que foi o meu despertar com vendas. E, e aí eu comecei a perceber o quanto que eu tinha um bloqueio com venda, né? E eu achava que não, nossa, eu atendia muito bem meus passageiros, como é que eu vou ter bloqueio com vendas, né? Vocês lembram disso quando eu contei? Quem estava aqui nessa aula, só para eu saber, quando eu contei essa história do Zeca Camargo? E aí, gente, ai, até engasguei. E aí, gente, eu comecei a perceber que quando o Rodrigo ele estava fazendo lá um pitch de vendas dele, que no caso, né, dele, a mentoria dele custa R$ 80.000, as pessoas começaram a levantar da cadeira ali do evento e foram embora, né? Tipo assim, ai, não quero escutar esse cara falando sobre venda. E o que eu acho de tudo isso, né? Quando eu estava lá diante dessa imersão, o que foi que eu comecei a pensar, né? Nossa, eu vou escutar esse cara vendendo um produto de R$ 80.000 porque eu quero aprender com ele. Eu quero entender como que é o posicionamento dele de forma estratégica. Como é que ele conduz uma venda de alto ticket, de alto valor para essa galera aqui? Que é lógico que o produto dele não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai comprar R$ 80.000. Então, qual que é o posicionamento dele? Então, eu fiz questão de estar ali para que eu pudesse entender qual que é a estratégia, a comunicação, quais são as palavras que ele usa. Então, é o que eu trago muito isso para vocês. Se hoje vem uma pessoa vender uma bala para você, não fica ignorando a pessoa, não, gente. Não faça isso, isso é uma baita falta de respeito, sabe? Começa a ver no outro como que é o posicionamento dele, qual é a linguagem, inclusive para você também não fazer, observar e aprender com o erro do outro, né? Se vem uma pessoa que é um vendedor chato, que tá ali te empurrando, né? Começa a olhar, nossa, esse tipo de comportamento eu não posso ter com o meu cliente. Porque vocês também esquecem, né, gente, que o paciente, ele é cliente. Parar de olhar só para o paciente, para o tratamento, para a doença, né, dele e olhar mais para a pessoa. Por isso que eu falo muito aqui na linguagem, é paciente e é cliente. Porque vocês não podem deixar de lembrar que o paciente ele está além do tratamento, além da doença. Ele é uma pessoa, ele é um cliente. E isso faz toda a diferença na hora da tua abordagem. Mas o que eu estava voltando aqui para falar com vocês, né? Começa a reparar na tua postura, sabe? De como é que você olha para uma pessoa que está te abordando e está vendendo qualquer tipo de produto para você. Se você já tem aquela reação de, ai meu Deus, ai que chato, lá vem uma pessoa vender, sabe por quê? Isso diz muito sobre você. Por que muitas vezes você tem medo de vender, você tem medo de se posicionar, você tem medo de falar qualquer coisa por medo de desagradar? Porque você faz isso com o outro. Quando vem uma pessoa vender para você, você já traz esse comportamento de rejeição. Comecem a reparar nisso. Se hoje eu estou rejeitando uma pessoa que está ali vendendo para mim, eu tenho que começar a me observar e fazer de forma contrária, sabe? Começar a me posicionar de como é que eu gostaria de ser atendida, de como é que eu gostaria de ser respeitada. Porque quando você faz isso com a outra pessoa, independente se ela está te vendendo uma bala de R$ 8 ou uma mentoria de R$ 80.000, como é que eu me comporto diante dessa situação? Sabe por quê, gente? De onde vêm os nossos maiores medos, né? Medo do julgamento, medo de não dar certo, medo do fracasso, que são alguns dos maiores medos do ser humano, eu faço isso com o outro? Comecem a reparar no comportamento de vocês. Eu estou fazendo isso com alguma outra pessoa em que situação? Porque se eu rejeito, eu trato mal, esse, no fundo do teu inconsciente, é o teu medo de ser rejeitada pelo paciente, de ser rejeitada na hora de fazer uma oferta. Faz sentido isso para vocês aqui, gente? Do que eu estou falando aqui para vocês? Tá virando uma chavinha aí, vocês? Enquanto eu bebo uma água e respiro aqui.
Oi, Bela. A gente se falou hoje, né? Te chamei para vir aqui para a aula. Que bom que você tá aqui, maravilhosa. Muito bom, gente. Então, ó, sempre que fizer aí sentido, coloca uma chavinha aqui. Gente, eu falo isso, tá? Porque hoje eu comecei a reparar, sabe, no meu comportamento e no movimento em que eu faço. Hoje, se eu tenho medo de alguma coisa, como é que eu estou servindo de exemplo para que eu quebre esse paradigma primeiro dentro de mim, para que eu quebre essa objeção dentro de mim, sabe? Porque o Evelyn também tinha muita objeção sobre o que é ter sucesso e o que é ter dinheiro. Né? Eu também tinha essa objeção de não querer cobrar o preço que eu merecia por medo do meu cliente achar que eu estou cobrando muito caro. E caro ou barato, gente, está super na percepção de valor. Super no que você acredita verdadeiramente, sabe? Então comecem a olhar pelo comportamento de vocês. Como é que você reage com o outro na hora que o outro está vendendo, sabe? E começa a ser estratégica na hora do teu olhar. Em vez de rejeitar, começa a reparar de forma estratégica. Enquanto eu estiver aqui, né? Sim, vai ter uma oportunidade para você. Começa a perceber como é que eu me comunico com vocês. O que eu falo que faz sentido. Sabe por quê, gente? Toda a vez que eu entro aqui numa live, eu estudo os meus clientes. Ah, hoje consegui chegar a tempo. Que bom. Eu me relaciono com vocês. Talvez não a Jenny, né? Que talvez não estava aqui nas outras lives, mas todo mundo que está aqui, eu me relaciono. A Angélica, a gente já se falou por direct, né? A gente já estava ontem aqui no Zoom. E sabe o que mais me chamou a atenção, gente? Aqui, ontem, conversando com a Angélica no Zoom, né? Estávamos eu, ela, Daisy, Eliana também. E aí a Angélica falou assim para mim: Nossa, Evelyn, eu não sei nem como que eu te conheci, porque você foi uma resposta para todas as minhas perguntas, você foi uma resposta para todos os meus pedidos. Então eu não sei nem como eu te conheci, eu sei que você apareceu na minha vida aqui e você já transformou muito a minha vida só nesses dias, você transforma vidas. E eu falei assim para ela, né, Angélica, eu na verdade sou só um instrumento nesse lugar, sabe? Às vezes as pessoas depositam tudo ali, né, e acham que a pessoa não tem defeitos, né? E aí, eu tenho os meus desafios também, é claro. E é por isso que hoje eu ensino você a como vender e não como ter um relacionamento extraordinário, por exemplo. Porque eu não sou a pessoa para falar sobre relacionamento, sabe? Eu sou a pessoa para te mostrar aqui que é possível você sair de um lugar que não conseguia vender R$ 20 para hoje vender alto ticket. Porque eu sou a minha maior transformação. E é por isso que eu trago para vocês aqui, baseado, é lógico, né, na minha experiência de mais de 15 anos com venda e relacionamento com o cliente, com todos os meus estudos e que também eu não paro, né? Mas eu acho que tudo isso a gente vem e coloca, né, aqui dentro da nossa história. É o que eu sempre falo para vocês, coloquem a sua história a serviço das pessoas. E não para você postar uma foto, sair bela e plena e as pessoas ficarem ali aplaudindo você. Não é sobre isso. É sobre você servir, é sobre você transformar, certo? Então, gente, Renata, que bom que você conseguiu entrar aqui nessa aula. Seja muito bem-vinda. Então, gente, o outro erro que você comete é exatamente sobre isso que eu acabei de contar para vocês, né? Não conta a sua história. Você não conta a sua história, como é que você quer gerar um relacionamento de confiança com o paciente se você não conta a sua história. Não tem como, as pessoas vão ao cinema, as pessoas assistem Netflix, porque elas compram uma história. E se a história é ruim, o que a gente sai depois falando sobre o filme, né? Nossa, esse filme não valeu a pena, né? Ah, perdi meu tempo vendo esse filme, porque a história não conectou. Certo? E aí esse é o erro de número 5, que você não conta a sua história. E aí o erro de número 6, você não sabe fazer uma oferta irresistível. Aquela que é impossível de ser recusada pelo seu paciente. Certo? E dentro da mentoria eu vou te ensinar como fazer uma oferta irresistível com passo a passo,
como você vai quebrar a objeção, porque esse é o erro de número 7, né? Não quebra a objeção. O paciente fala para você que, tudo bem, eu não tenho dinheiro, né? E aí você fala, ok, tá tudo certo, a gente se vê depois, né? E aí, gente, eu falei inclusive para vocês nessa aula que o não tenho dinheiro é uma mentira, porque tem um monte de gente aí que tá parcelando o iPhone 24 vezes. É justamente porque você não está sendo respeitada pelo seu trabalho. Você hoje não consegue se posicionar de uma forma em que o paciente veja valor no teu posicionamento e te veja como uma autoridade. Oi, Tassiana! Que bom te ver aqui, doutora Tassiana. Não vi que você estava entrando aqui nessa live. Seja muito bem-vinda. Então, essa foi o resumo geral aqui da nossa aula de número 1, né? E aí, a gente teve a nossa aula de número 2, que foram as 5 chaves para você dobrar as suas vendas na semana DAV. E aqui eu falei muito sobre você ter clareza, né? Do que hoje você quer. Hoje você está satisfeita com seus resultados? Você está satisfeita com tudo que você está passando? Tá tudo ótimo? Você consegue dormir de boa? E aí, a chave número 2 são as metas e os indicadores, né? O que você precisa fazer, quais são os indicadores, como pesquisa de satisfação, que são crucialmente importantes ali, para você, inclusive, vender várias vezes para a mesma pessoa. Só fazendo um parêntese aqui, né? Talvez eu não tenha falado nessa aula. Mas hoje, gente, a maior tendência de mercado, né? As duas grandes tendências de mercado é você trazer uma experiência inesquecível para o paciente. A experiência hoje está muito no foco. Você vender uma experiência muito mais do que um tratamento, muito mais do que um serviço, né? É você agregar uma experiência dentro do atendimento. Eu vou ensinar como você faz isso dentro da mentoria. E também uma outra tendência, gente, de mercado, eu até falei isso um pouquinho nos meus stories hoje, é você vender várias vezes para a mesma pessoa, que é o quê? O lead quente, aquela pessoa que já comprou de você. Por que hoje, quem aqui, só para eu saber ter uma ideia e saber qual é o nível que a gente pode falar, quem aqui já investe em anúncio, coloca eu aqui no comentário. Quem já investe em anúncio, quem já faz vídeo, né, patrocinados para ter cada vez mais pacientes. Quero saber só para eu ter uma ideia aqui, para eu saber como é que eu explico isso para vocês. Coloca eu aqui. Eu já faço investimento em anúncio. Ou em vídeo, né? Eu já faço conteúdo para um Instagram. Quem já faz isso, coloca eu aqui. Evelyn, eu faço uns reels ali, eu faço uns stories. Quem já faz isso? Maravilha. Então, eu acho que ninguém que está aqui ao vivo faz esse tipo de estratégia de relacionamento, né, e de venda. Então, gente, hoje o mais bem pouco. Sim. Hoje, o que vai nesse ano de 2023, tá? O relacionamento, ele tá em alta, tá? Não adianta hoje você fazer vídeos, fazer conteúdo, se você não se relaciona com as pessoas que estão ali interagindo com você. E o que isso quer dizer, tá? Hoje as pessoas, elas estão um pouco cansadas de oferta, sabe? De ver muitos anúncios de oferta. Elas não estão com o comportamento do consumidor, ele não tá tão fácil quanto 2020, 2021, que foi a época do boom dos anúncios, né? Então, hoje, para você vender na internet, no Instagram, em qualquer outra plataforma, você precisa fazer relacionamento com o seu cliente. Não é simplesmente a pessoa reagir lá nos seus stories e você dar 2 cliques de curtida ali. Não, faça relacionamento através de perguntas poderosas, você se interessando genuinamente, tá, gente? Eu não tô falando para vocês aqui fazerem relacionamento no interesse ser falso, porque isso também, energeticamente, o seu cliente sente lá do outro lado. Seja genuíno, tá? Então, hoje, não é só sobre fazer conteúdo.
Não é só sobre você fazer um patrocinado. É você saber gerar relacionamento e conexão com o seu cliente. Não é sair respondendo aí mensagens e dando 2 cliquezinhos. Não é isso que faz você vender. Não é isso que faz você fazer um Reels, você contar conteúdo sem se relacionar. Esquece. Não é por aí. Beleza? Então, gente, as 5 chaves aqui para vocês venderem mais em 2023, né? Ter clareza, ter as suas metas muito bem direcionadas e segmentadas, né? De quanto que é que você quer faturar nesse mês, o quanto que é que você quer, quantas pessoas você quer se relacionar. Porque, gente, o relacionamento e o networking aí, né? Ele é a alma do teu negócio para você gerar, inclusive, lucratividade sem ser pagando, né? Custo de aquisição de cliente, que existem 2 formas da gente ter cada vez mais clientes, né? É o custo de aquisição de clientes, que é o quê? Eu faço um patrocinado, eu faço conteúdo aqui no Instagram, eu invisto em Google, ou eu tenho algumas ações, né? Que a gente sempre chama de LTV, de Lifetime Value, que é como é que eu posso vender várias vezes para a mesma pessoa, como é que eu posso fazer um programa de indicação, como é que eu posso resgatar o paciente que fez um tratamento comigo há 2 anos atrás. Existe essa possibilidade e eu vou te entregar tudo isso dentro da mentoria. Esse passo a passo completo para você ter estratégias de venda todos os meses. Não ficar nessa loucuragem de como é que eu vou fazer esse mês para ter dinheiro. Esquece isso, gente. Não fica nessa loucura, porque só fica nessa loucura quem não sabe sobre o processo de vendas. Quem não sabe fazer uma negociação e uma abordagem com o paciente. Então, essa é a chave número 2 para você vender mais, ter metas claras, tá? Chave número 3, conhecer as 5 etapas do processo de vendas. Quais são essas 5 etapas? E todo mundo acha, né? Eu falei nessa aula que vender é você falar o preço. E não é por aí. Vender não é sobre você falar o preço. Venda é uma construção. E se você acha que vender é falar o preço, está comprando de gente errada e está vendendo para pessoa errada e de forma errada. Porque quais são as 5 fases da venda, né? De processo, e é exatamente essas 5 fases que a gente vai trazer lá na mentoria, na mentoria DAV, dentista de alto valor. Que é o quê? A atração. Onde você está atraindo o cliente certo, a tua comunicação ela está magnética com quem merece ser atendido por você? A gente vai estruturar isso na primeira fase, que é a fase da atração. A fase de número 2 é o relacionamento. O quanto que você dedica tempo para se relacionar com os seus pacientes sem querer vender. Porque esse é o grande lance. Você precisa esquentar o seu cliente para que... É cliente, inclusive, nessa hora, não é nem paciente, né? É você esquentar o paciente, o cliente, né? Para que ele fale para você assim, Evelyn, eu quero o seu serviço. Para que ele fale, nossa, isso é para mim. Essa é a parte do relacionamento. A fase número 3 é a fase da experiência. Hoje, o quanto que você marca emocionalmente e faz a tua experiência ser de uma forma inesquecível, aproveitando até a Daisy que está aqui, né? Quando eu fui fazer um treinamento com a Daisy presencialmente, o que mais ficou marcado nela? Não foi o chocolate que eu dei para ela de presente, que eu trouxe lá de Penedo. Foi exatamente tudo que eu ensinei e que aquela experiência ficou marcada para ela e para a equipe dela de forma emocional. O que faz o seu cliente dizer sim para você é o emocional, não é o racional. Eu já falei para vocês aqui hoje, né, que a compra, né, a necessidade de compra, ela é racional, mas a decisão é emocional. É 100% emocional. A necessidade que faz o paciente ir até você, ela é racional, mas a decisão é emocional. Foi também. Quer dizer que foi também o chocolate, né? Entendi, dona Daisy. Bora compartilhar essa live, gente, para mais pessoas?
É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? Olha, já passou tanto tempo aqui, meia hora já falando e a minha equipe mudou muito a forma de conversar com os pacientes. Ah, que maravilha! Muito bom! A chave número 4 para você vender mais é contar a sua história. As pessoas compram histórias. Então, hoje, se você não tem a tua jornada do herói, né, que tá na ponta da língua da tua comunicação, não tem a tua missão, visão e valores muito bem definidas ali, vai ser muito difícil de você vender. Vai ser ralado. Olá, Guilherme, boa noite. Eu gosto, assim, de gente simpática que interage. Já chegou aqui, né, Guilherme, falando oi. É isso aí. E a chave número 5 para você ter recorrência nas suas vendas é fazer pesquisa de satisfação. Não tem jeito, gente. A pesquisa de satisfação, ela te traz, é uma ferramenta que te traz depoimento, é uma ferramenta que te gera percepção de valor e de resultado. Se você faz as perguntas certas para o paciente, é claro, né? E eu disponibilizei para vocês um modelo de pergunta de satisfação para vocês já começarem a aplicar. Certo? E aqui, ó, na aula de número 3, o que a gente virou uma chavinha aí, Diane? Que coisa boa! Eu gosto disso, quando eu vejo muitas chavinhas aqui. Ah, a doutora Renata que compartilhou, já gostei. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Que bom ter você aqui. Então, bora compartilhar agora você com outras pessoas, para mais pessoas também aproveitarem esse conteúdo. Gente, bora lá. Bora compartilhar, Diane, Daisy, Angélica. Bora compartilhar aí com mais pessoas essa live. Então, gente, a gente entendeu que na aula 4, né, quais são os decisores, né? Quais são as necessidades do ser humano. E aí, eu vou até ler aqui para eu não esquecer de nenhuma, tá? As 10 maiores necessidades do ser humano é o que fazem, na verdade, as pessoas comprarem, né? É o quê? A segurança. O ser humano, ele precisa de segurança. Conforto. Conforto nada mais é do que a remoção de dor, né? Aceitação. O ser humano, ele tem a necessidade do pertencimento. Ser desejado. A liberdade e a gestão de tempo é algo muito importante para o ser humano. O crescimento. O ser humano não nasceu para ficar estagnado. Ele quer evolução contínua. Servir a uma causa maior. Ser surpreendido e se sentir-se importante. Então, dentro de uma negociação, alguns pilares, eles precisam estar diretamente conectados com as necessidades do ser humano. O que eu mais fico irritada com muitos dentistas, quando eu escuto falando, é o seguinte: porque eu devolvo o seu sorriso e trago a sua autoestima de volta. Gente, autoestima, o que é autoestima para mim é diferente do que é para outra pessoa. Então, para de ter uma comunicação Ctrl+C, Ctrl+V, que todo mundo fala, uma comunicação genérica. Isso é uma comunicação genérica. Todo mundo fala isso. É igual, todo implantodontista fala isso também, né? Porque eu sei que você quer voltar a comer aquele churrasco. Gente, não é isso. Tu sabe, se quem tá ali te escutando quer voltar a comer um churrasco, você não fez a pergunta para ele. Que é o que te trouxe até aqui, que é uma das perguntas poderosas. Lembram dessas perguntas poderosas? E aí, depois na aula de quebra de objeção, eu falei para vocês que o quê, né? A gente precisa também mapear todas as possíveis objeções. Para quê? Para não ser pega de surpresa. Quando o paciente falar que não tem dinheiro, você já sabe o que falar para ele. Senhor fulano de tal, além dessas condições aqui do pagamento, tem mais alguma coisa que te impede de dar o próximo passo e realizar o seu sonho e fazer esse tratamento? Vou beber uma água. E nesse mesmo dia, quando eu falei sobre as objeções, eu mostrei para vocês qual que é a lógica da venda, né? E o que faz o paciente dizer sim para você. É o seguinte,
Imagina que o paciente ele chegou para você num ponto A e você é a pessoa responsável por levá-lo até o ponto B. Que é o quê? O ponto A é o ponto atual. Como ele chegou até você? Né? Ele chegou com dor. E aí você precisa levar o nível de consciência dele do estado atual dele. Falar assim, nossa, olha, você realmente está com isso, com aquilo, fazer o diagnóstico, é claro, né? Mas ele precisa ter a consciência do nível do problema dele. E aí é você ser o papel, né? O líder, o instrumento de porque isso é ser verdadeiramente um instrumento de transformação na vida do paciente, gente. É você ser a pessoa capaz de trazer, levar ele do ponto A para o ponto B. O ponto B nada mais é do que a transformação, a solução que o seu produto e o seu serviço tem, que o seu serviço tem. E é você a pessoa geradora, um instrumento de transformação. E sabe o que acontece quando o paciente fala para você que não tem dinheiro? Você está simplesmente deixando de ser esse instrumento de transformação. Não é sobre o dinheiro. Só que o seu medo de ser rejeitada, o seu medo, né, de tomar um não do paciente fica maior do que a tua vontade de ser um instrumento na vida dele, de transformar verdadeiramente a vida dele. Porque isso é ter um legado, isso é ter uma missão. Isso é não desistir do seu paciente. Quando você toma um não, você se conecta muito mais em ser um instrumento de transformação do que simplesmente ter medo de quebrar a objeção. Faz sentido isso para vocês, gente? E ontem, de verdade, sabe? Quando a Angélica, ela falou comigo sobre, nossa, Evelyn, você apareceu e tá na hora de eu dar esse próximo passo. Aliás, eu quero dar parabéns aqui para todas que já decidiram entrar na mentoria Dentista de Alto Valor, sabe? Todo mundo que estava lá no Zoom ontem. Porque eu honro as decididas, sabe? E para elas, sim, eu dei um bônus completamente especial. E para você que está aqui ao vivo hoje também, né? Aqui nessa aula, você vai ganhar os mesmos que elas não, tá? Porque elas decidiram primeiro e estavam lá na mentoria para dar esse próximo passo. E hoje, quem está aqui ao vivo, eu também vou dar uma oportunidade exclusiva só para quem estiver ao vivo. Alguns bônus, que elas já ganharam, né? Eu dei um bônus de mais de 2 meses para elas estarem comigo, porque elas estavam ali dentro daquela aula do Zoom, e esse bônus ninguém vai ter, só quem estava lá ontem. Mas hoje eu tenho outros bônus especiais para quem estiver aqui também, tá? E aí, gente, sabe o que eu penso? Sabe que me veio muito na fala da Angélica, de quando ela me falou, nossa, Evelyn, você foi um instrumento de transformação para mim. Eu fiquei pensando, muito obrigada, porque gente, todas as vezes em que eu vou fazer um conteúdo aqui, todas as vezes que eu vou fazer um tráfego pago, né, um patrocinado aqui, eu falo sempre que eu atinge as pessoas que precisam escutar esse conteúdo, que eu atinge as pessoas que precisam, para que eu seja um instrumento de transformação. Sabe por quê, gente? Senão vocês ficam só de olho no dinheiro do paciente. Enquanto vocês não se conectarem com o seu legado, com a sua missão, você só tá ali por trabalhar, por querer. Eu sinceramente, sabe, não acho que trabalhar para ganhar dinheiro seja um negócio que vai te dar prazer, porque ao longo da tua vida você vai ficar cansada. E tem coisas, gente, que o dinheiro ele facilita muito a nossa vida, tá? Que eu também, inclusive, já tive muitas crenças sobre dinheiro, inclusive uma delas, tá? Não diretamente com o dinheiro, mas eu achava que antes, né, só ser inteligente já bastava. Eu tinha essa arrogância, sabe? De que, se eu já tenho o conteúdo todo, se eu já tenho todo esse conhecimento, eu não preciso me maquiar, eu não preciso cuidar da minha aparência. Isso é uma mentira que eu contava pra mim, sabe? E hoje, quais são as mentiras que você vem contando, sabe? De que você não sabe vender e até quando você vai ficar com essa reclamação, sabe? Porque se hoje nós estamos aqui nessa aula, é porque com certeza estamos conectados
E não é por acaso que você veio parar aqui nessa live, não é por acaso que você está assistindo essa aula. Não é. Numa terça-feira às 8h40 da noite. Não é por acaso. Então, se hoje você quer dar um basta nesse lugar de não conseguir mais vender, ter dificuldade de me relacionar, eu não consigo escutar pessoas vendendo, que eu tenho esse bloqueio com venda, eu tenho esse bloqueio com ser rejeitado, enfim, né, de que não quero incomodar o meu paciente, né, porque eu percebo muito isso nesse comportamento de vocês. Eu não vou quebrar uma objeção, eu não quero ser insistente, eu não quero atrapalhar, eu não quero ser chata, eu não quero ser vendedor chato. Então, até quando vocês vão ficar com essa crença, sabe? E aí, gente, a gente estava falando também, né, nessas aulas sobre os 4 perfis de dentistas que tem hoje, né? Que é o perfil adiador, que espera o melhor cenário da vida para entrar em ação. Ele quer que todos os sinais estejam verde para que ele dê o próximo passo, que é o cenário perfeito, né? E aí, sabe o que acontece? Ele não entra em ação e a culpa vem. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas será que a minha avaliação, será que a minha consulta foi boa? A culpa vem, porque ele não entra em ação, ele não dá o próximo passo. E aí também tem o perfil de dentista mudador, né? Que ele é uma máquina de trabalho. Ele é o fazedor. Ele rala e a mente não descansa. Ele deita para dormir e vem, né, a informação. A mente não para. E fica ali, ó, martelando, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ai, socorro, e não consegue descansar, ficar na paz, né? E se sente culpado. O pior é tudo isso, né? Chega o fim de semana, sábado, domingo, ele se sente culpado por não estar trabalhando. E também tem o dentista mudador, né? Que ele vive se comparando com o outro. A grama do vizinho, ele é sempre a mais verde. Ele sabe tudo que o concorrente faz, né? Ele fez um Reels, ele já sabe o que o concorrente fez. E, na verdade, essa pessoa, o mudador, ele tem um grande desafio, porque ele quer tudo para ontem, né? Ele não tem paciência com o processo. Então, ele quer sair atropelando tudo, ele quer copiar porque ele acha que vai dar resultado mais rápido. E aí a gente tem o perfil de número 4, que é o Dávio, dentista de alto valor, que é aquele que valoriza o seu trabalho, que é aquele que é respeitado, é aquele que cobra pelo valor que ele merece e não cobra mais barato porque desconto não é uma opção. Ele não cobra mais barato porque ele tem confiança na hora de falar o preço, ele tem segurança na hora de falar o preço. Ele investe em mentoria, ele investe num grupo fortalecedor. E estar num ambiente fortalecedor é o que faz a maior diferença, gente. Acredite, ter uma mentora que tem todas as ferramentas para te dar, né, para te entregar ali como um apoio, para que você, no momento de, eu quero desistir, no momento, eu não sei o que fazer, ter uma pessoa ali. E eu te falo que isso não tem preço. Certo? E aí, hoje, gente, eu vou abrir 3 vagas para a mentoria dentista de alto valor. E quem estiver aqui ao vivo, tá? Vai ter bônus especiais e uma oferta exclusiva, tá? Para quem tá aqui. Para quem que é essa mentoria, tá? A mentoria dentista de alto valor. Para quem tá cansado de dar desconto e não ser reconhecido pelo seu trabalho. Quem está cansado de atrair pacientes só pelo preço? Quem já fez várias especializações, mas mesmo assim não sente segurança na hora de falar o preço? Quem trabalha muito, mas parece que o resultado não vem? Não sei se isso acontece com você, mas quando eu estava perdida, eu trabalhava demais e parecia que o resultado não chegava. Parecia que não tinha esforço que eu fazia, que o resultado não chegava. Essa mentoria é para quem quer vender de forma humanizada através de uma comunicação assertiva. Quem quer se tornar um dentista de alto valor na prática. E quais são, gente, os 10 mandamentos
do dentista de alto valor, que não tem nada a ver com cobrar caro, né? Muitas pessoas escutam, né, e já vieram no meu direct falar: ai, Evelyn, mas eu não gosto de cobrar caro. Então, dentista de alto valor não tem nada a ver com cobrar caro. O dentista de alto valor, ele é impecável com a palavra. Eu falei isso nas nossas outras aulas também, né? O que é ser impecável com a palavra? É você verdadeiramente cumprir aquilo que você fala para o paciente, sabe? Eu vejo muitos dentistas na hora da experiência, na hora que está ali numa avaliação com o paciente, ele usa o gatilho, né, da urgência e da escassez, fala o preço para o paciente e no final, quando ele vai fazer o follow-up, né, o resgate, né, do paciente, ele dá um valor mais barato do que aconteceu ali na frente, na experiência e na avaliação com o paciente. Gente, isso é o maior erro que vocês cometem. Você não está sendo impecável com a palavra. Certo? E isso faz você perder a credibilidade. Mandamento de número 2. Não leve para o pessoal. Você tomar um não do paciente, ele não está falando não para você, ele está falando não para a sua oferta. Ou seja, você precisa melhorar a sua oferta. Não é sobre você. Eu escutei, né? Eu até falei essa frase aqui outro dia, que o resultado que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não tem. Não entendi essa carinha, Diane. Não tire conclusões, faça perguntas. Quando você fica com a cabeça ali a 1000, né? Você sai de uma avaliação e que entra naquela autocobrança, fica naquele conflito interno, né? E pensando em infinitas possibilidades, não tire conclusões, faça perguntas, perguntas poderosas. Faça o seu melhor sempre, esse é o mandamento de número 4. E o mandamento de número 5. Sou uma pessoa segura e confiante para vender o meu trabalho. É você, e aí vem o mandamento de número 6, entender que a venda é uma cura, ela é um portal de transformação para o seu cliente. E você é a pessoa que é feita de instrumento nessa transformação. Para de querer ficar olhando o paciente como uma máquina de fazer dinheiro. O paciente, ele é a pessoa que precisa da sua ajuda e que você é um instrumento de transformação para ele. O mandamento de número 7. A estabilidade financeira é o reflexo da estabilidade emocional. E é por isso que dentro da mentoria eu vou te dar pilares de inteligência emocional para você não ficar nessa loucuragem. Entende? De que, ai meu Deus, ó céus, a vida, eu não sou boa o suficiente, não sei vender, o que está acontecendo, para você parar com esse conflito interno. Mandamento de número 8. O dentista de alto valor, ele não tem medo da concorrência. Ele foca no seu diferencial. Até porque desconto não é uma opção, certo? Mandamento de número 9. Ele aprende a colocar limites sem ser arrogante. Sem medo de se posicionar. Principalmente com paciente folgado, né, gente? Paciente folgado não tem vez com dentista de alto valor. Que acha que sabe mais que você. Que acha que pode chegar atrasado em toda consulta. Que acha que pode chegar atrasado e cheio de razão. O dentista de alto valor, ele se posiciona. E mandamento de número 10 é que vender é uma habilidade adquirida. Ao contrário do que você pensa, não é dom, tá, gente? E qual que é o grande lance que está por trás disso tudo, tá? É o poder de você fazer relacionamento com as pessoas. O segredo é entender de gente. Não é técnicazinha só. Eu vou te entregar estratégia, eu vou te entregar técnica sim, mas o que eu mais vou te entregar de valioso na mentoria da Dentista de Alto Valor, para você ter segurança na hora de falar o preço e dobrar as suas vendas, é entender de gente. É isso que você precisa aprender.
que não é a faculdade que vai te ensinar, que não é uma especialização que vai te ensinar. E numa boa, gente, eu não vi nenhuma mentoria no mercado, de grandes players, inclusive, né, dentro da odontologia, fora da odontologia, que vai te entregar esse combo aqui, de juntar, né, a tua gestão das tuas emoções com estratégia de venda direcionada com uma pesquisa para você mapear qual é o tipo de paciente que você quer atender. Eu não vi, sinceramente. E olha que eu sou uma pessoa que pesquiso, viu? Que eu quero entender para que, inclusive, eu entregue para vocês o que mais está na tendência de mercado. E o que você vai aprender da mentoria, tá? Dentro da nossa mentoria dentista de alto valor. Você vai aprender o passo a passo dessas 5 etapas da venda, que é a atração, que é o relacionamento, que é gerar uma experiência, fazer uma oferta irresistível, e o pós-venda, para que você tenha recorrência no seu faturamento. Certo? E quais são os benefícios da mentoria? Primeiro, que eu vou te ajudar a desenvolver a tua comunicação e relacionamento para você se diferenciar não só na odontologia, mas como gente, como uma pessoa. Evelyn, se eu sair hoje do meu emprego, onde eu tô, eu posso aplicar isso em qualquer outro lugar? Claro que sim. Claro que sim, isso é um desenvolvimento para você, não só para o teu negócio, não só para o emprego que você tá, mas sim para você se diferenciar como profissional, onde quer que você esteja. Certo? Então, gente, hoje, se você tem essa reclamação de que os pacientes eles não querem pagar pelo preço, Evelyn, eu vou passar vergonha quando eu fizer essas perguntas poderosas, né? Eu vou me sentir insegura na implementação ou até mesmo de colocar os exercícios em prática. E é por isso que você vai ter um acompanhamento meu durante 4 meses, para que eu esteja ali acompanhando você, não só para o teu resultado profissional, mas para que você também saiba para quem perguntar. Sabe por quê, gente? O nosso maior erro, quando a gente está andando sozinha, sabe, é não ter a pessoa certa para perguntar. E a gente acaba fazendo essa pergunta para as pessoas erradas, certo? E aí, o que acontece quando a gente faz as perguntas erradas? A gente tem respostas erradas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Eu vou tirar aqui desativar os comentários. As 5 fases, né? Como eu falei, a primeira para vocês é da atração. A segunda é do relacionamento. Você vai aprender estratégias de relacionamento que geram no paciente a percepção de que você não quer só vender, e sim ser um instrumento de transformação na vida dele, que é aplicando as perguntas poderosas que eu vou ensinar para vocês de forma muito mais detalhada, de forma muito mais estratégica para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, certo? E aí a chave de número 3, que é a fase da experiência. Você vai aprender a como proporcionar uma experiência inesquecível para o paciente, ter um atendimento diferenciado através dessas estratégias de encantamento. Eu vou trazer muito, gente, da formação que eu fiz, inclusive, dentro da Latam, de trazer a cultura da Disney, né? A cultura do encantamento, para que você consiga fidelizar o paciente e se tornar a melhor escolha para ele. Faz sentido isso para você? Você quer se diferenciar, né? E ser essa melhor escolha para o paciente? E a fase de número 4 é a oferta. Na fase de número 4, você vai receber um roteiro completo para fazer uma oferta irresistível, impossível de ser ignorada, certo? Com estratégias para aumentar o seu ticket médio, para vender tratamentos de alto valor sem dar desconto e com segurança na hora de falar o preço. Até porque desconto não é uma opção aqui para o dentista de alto valor. E também eu vou te entregar o pós-vendas. Na fase 5, você vai aprender as estratégias para gerar percepção de resultado para o paciente, dobrando o seu número de indicação, de depoimentos, e como você pode vender várias vezes para o mesmo cliente com uma abordagem correta e contornando as objeções. Certo? E aqui, gente, a mentoria DAV, ela vai ter 2 encontros por mês ao vivo comigo,
tá? A gente vai ter aqui encontros toda terça-feira, 8 horas da noite, no Zoom, não vai ser mais aqui no Instagram, claro, né? A gente vai ter esse momento próximo. E por que eu só abri poucas vagas, tá, gente? Justamente porque eu quero acompanhar vocês no detalhe, de forma bem personalizada. Então, vão ser 4 meses de acompanhamento com 2 encontros ao vivo por mês, com processo de vendas no 1 a 1, desenvolvimento de pessoas, liderança, na tua abordagem, na tua gestão empresarial também, para ter uma narrativa de venda poderosa, certo? E o mais importante, gente, que não tem preço para mim, tá? E que é o que você mais vai tirar valor de toda essa mentoria, é você ter um grupo de WhatsApp comigo, certo? Você vai ter essa proximidade comigo. E também, gente, a gente vai ter um ambiente fortalecedor, certo? Que você vai poder tirar todas as suas dúvidas diárias. Você vai estar ali comigo todos os dias. E que isso vai te dar um resultado muito rápido para que você consiga alcançar a tua meta. E primeiro de tudo, tá? Quem fechar hoje, eu já vou adiantar um pouquinho dos bônus aqui, você vai ter 2 horas de mentoria comigo para a gente traçar todas as suas estratégias e metas. Você vai sair com todas as suas metas até dezembro de 2023 para que você tenha mais clareza, tá? Qual é o primeiro cronograma, tá, da mentoria? Você vai ter uma aula de abertura comigo no dia 23, já agora, tá? Pra gente já começar aí o segundo semestre on time. A abertura do grupo vai ser no dia 22. E o melhor de tudo, tá, gente? Vocês vão ter uma imersão de recuperação de investimento comigo no dia 3 de junho, porque eu quero que você tenha o retorno sobre investimento em menos de um mês do que quando você for aplicar aqui na mentoria. Ou seja, você não vai perder nada, nem seu tempo e nem seu dinheiro, porque você vai ganhar conhecimento para você vender mais e vender de forma humanizada, sabe? Aquela que você se relaciona com o paciente. E você comprando já hoje, o teu acesso é imediato ao meu curso Negócio Fechado, tá? Venda no primeiro contato. E a gente já vai ter aí o nosso primeiro encontro de mentoria no dia 30. Ou seja, você vai ter a recuperação sobre investimento em menos de um mês. Por isso que eu fiz questão de dar essa mentoria. E vai ter também no bônus, vou falar agora. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, a minha mentoria individual, ela custa R$15 mil. E no momento ela tá fechada. Não tem vaga aberta para minha mentoria individual, porque hoje eu quero ser instrumento para ajudar mais pessoas. Então, foi um passo que eu dei, tá? Para que eu consiga, inclusive, abrir essa nova turma de mentoria, que ela vai ser a primeira turma, porque eu já tinha parado de dar mentoria em grupo, então eu estou voltando a fazer isso, tá? Então, o que você vai ganhar se você fechar hoje, tá? A mentoria comigo. Você vai ganhar um feedback completo da sua avaliação. O que é a avaliação, né? Uns chamam de orçamentista e outros chamam de consulta de primeira vez. Então, você vai me mandar, ou se você quiser gravar um áudio ou fazer um vídeo, você vai me mandar e eu vou fazer o passo a passo da análise do que precisa ser melhorado dentro do teu processo. Isso só quem vai saber sou eu, tá? Não tenha medo de se expor, porque sou eu que vou analisar, sou eu que vou te dar o feedback, vou te mandar o áudio com todos os detalhes do que você precisa fazer na tua avaliação. Gente, na boa, eu não sei quem é que faz isso. Ninguém faz isso no mercado, sabe? E eu vejo que quando eu faço isso com os meus mentorados, isso traz uma baita diferença, porque eles conseguem melhorar de forma imediata quais são os erros que eles estão cometendo durante a avaliação e que está perdendo venda. Então, só isso, gente, eu cobraria R$997. Uma mentoria de 2 horas comigo, ela custa R$497 para eu trazer todas essas estratégias e metas de planejamento com você. E aí, isso tudo aqui são bônus que você vai ganhar se você fechar hoje, tá, gente? A imersão de comunicação assertiva. Eu vou dar aqui um treinamento de oratória para você
ter uma narrativa poderosa para que você consiga ter um relacionamento melhor com o paciente através da tua comunicação, tá? E a imersão de recuperação de investimento, ela custa R$ 497. A comunidade DAV, porque além das nossas mentorias, vocês vão ter acesso ao meu curso gravado. Além de todos esses bônus, vocês vão ter curso sobre inteligência emocional, sobre prospecção, sobre abordagem, sobre qualificação do paciente. Vai ter acesso imediato ao curso Venda no Primeiro Contato, o podcast Negócio Fechado para você potencializar as suas vendas. Ou seja, toda a soma desses bônus daria R$ 6.673. Mas, se você fechar hoje, tá? Porque lembra que o dentista de alto valor e a profissional de alto valor, ela não dá desconto, ela dá bônus. E estão todos esses bônus que vocês vão ganhar se você fechar hoje por apenas, tá? Para você fazer parte da mentoria dentista de alto valor e ter acesso ao meu acompanhamento com todo o conteúdo, mais todos os bônus por apenas 12 vezes de R$ 247. O que hoje vocês fazem com R$ 247, gente? Não é nem, sei lá, 2 jantares, não é nem... enfim, hoje você investindo R$ 247 no mês para dobrar as suas vendas, ser um profissional de alto valor, ser um dentista de alto valor, isso não tem preço. Não tem preço. E você vai ganhar todos esses bônus para quem fechar hoje. E aí, gente, o que acontece, né? Quando você vem para minha mentoria, você começa a ter resultados surreais, né? Assim como a Ana Carolina. Quando o paciente negava o tratamento por qualquer motivo ou crença, eu aceitava. E aí, gente, a Ana, ela é minha aluna, a gente já vai fazer 8 meses juntas. Hoje a Ana é uma outra profissional, ela se posiciona, ela não tem medo do paciente achar caro. A Ana, no primeiro mês em que a gente estava junto na mentoria, ela dobrou o faturamento dela em apenas um mês. Um mês de mentoria, ela dobrou o faturamento dela. Isso aqui em 7 dias a Paula conseguiu. Ela teve um faturamento de R$ 7.635 em menos de uma semana. Em menos de uma semana a Paula conseguiu esse resultado. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Evelyn, será que eu vou conseguir aplicar? Eu te garanto que sim. E aí teve o Thiago também. Consegui vender 117 mil neste mês. Estamos no meio do mês, a sua ajuda tem sido primordial. Então, eu trago para vocês essas pessoas que conseguiram todos esses resultados aplicando o passo a passo que eu ensino. O passo a passo para você ser um dentista de alto valor. O passo a passo para você dar um basta nesse lugar de que não é seu e de começar a ser instrumento de transformação na vida das pessoas, sabe? Então, até quando você vai ficar colocando essa dificuldade embaixo do pano e se conformando com esse lugar de que, tudo bem se eu não quiser vender, tudo bem que o paciente, se ele me falar não. Não é assim que funciona. Se você quer fazer diferença na odontologia, tem que trazer o teu legado, o teu diferencial, parar de querer ficar vendendo o tratamento e dar desconto, porque aqui desconto não é uma opção. Porque se não for agora, gente, quando é que vai ser? Quando é que vai ser que você vai tomar essa decisão? Se você continuar do jeito que está e procrastinar mais uma vez essa decisão, como é que você quer estar daqui a 2 anos? Sabe? Porque os resultados em que a gente gostaria de ter para daqui 2 meses, 3 meses e 1 ano é exatamente sobre as decisões que a gente tem agora e dar o próximo passo. E eu quero honrar aqui, né, a Angélica, a Daisy, que já decidiram dar esse passo comigo e dar um basta, né? Não só na dificuldade desse desafio de não querer vender, mas também, gente, em querer se desenvolver, sabe? Como pessoa, querer trazer a sua... A primeira coisa que ontem a Daisy, né, ela me perguntou foi o seguinte, Evelyn,
Você vai me ajudar a trazer a minha missão, visão e valores? Eu falei, com certeza, porque é isso que faz o teu diferencial. Não é ficar dando desconto para o paciente. É você se diferenciar, sabe? Não é você diminuir o seu preço para conseguir fazer uma venda. É você verdadeiramente se posicionar como um líder, fazer uma negociação de alto valor. E, gente, fazer uma negociação de alto valor pode ser para um clareamento de R$1.000, como fazer um Invisalign de R$15.000. É sobre o seu posicionamento. É como você é respeitada, sabe? Então, hoje, sabe? Quais são os sonhos que você quer realizar? Como você gostaria de estar vivendo daqui a 2 anos, sabe? Quais são essas consequências que você vai ter se você não der esse próximo passo? Porque, assim, a decisão está muito mais com você do que, inclusive, comigo, sabe? Porque eu já mostrei para vocês aqui que é possível, sabe? Eu trouxe aqui pessoas que saíram do absoluto zero. Eu tenho aqui o exemplo da Carla, da doutora Carla, que eu fiz live com ela na semana passada. Gente, a doutora Carla, ela saiu de 0 pacientes particulares para começar a ter vendas recorrentes com pacientes particulares, sabe? Já conseguiu fazer vendas de alto ticket. Então, ela é uma pessoa que saiu do zero total, do zero absoluto. E R$247, gente, por mês, para vocês tomarem essa decisão e virar essa chave de ser um dentista de alto valor, sabe? Que é respeitado pelo seu trabalho. Isso daí é muito mais uma decisão sua. Porque, inclusive, que, como eu falei aqui hoje no começo dessa nossa live, sabe? Não é à toa que estamos conectados e não foi à toa que você veio parar aqui nessa live. Não é à toa que você está aqui durante essa jornada completa do dentista de alto valor que você vai deixar de dar esse próximo passo. Nesses próximos 4 meses comigo. Que pensa só, se nessa semana, nessa jornada gratuita, você já teve aí um baita resultado, imagina com 4 meses andando lado a lado comigo, eu te entregando esse passo a passo, essa jornada, porque a Daisy, ela já teve um baita, eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar palavrão não, ela já teve ali um baita resultado quando ela aplicou simplesmente o roteiro da oferta que eu ensinei para ela em um dia. Ou seja, em um dia ela teve um faturamento de R$12.000 e ela simplesmente, gente, ela teve aí um retorno sobre investimento de mais de 12 vezes do que ela fez comigo, sabe? Do que ela aplicou. Foi uma aplicação, foi uma decisão que ela tomou. Que a partir dessa decisão, a postura dela mudou. Eu acho que ela tá aqui ao vivo ainda, não tá, Daisy? A postura dela mudou. Os resultados dela mudaram. Então, depende de você, porque a ferramenta e a pessoa certa para te ajudar, você já tem aqui, nesse momento e nesse lugar. Agora, basta você dar o próximo passo. Faz sentido, gente? Tudo isso que eu falei para vocês agora, todo mundo ficou quietinho. Então, é sobre isso, sabe? Eu quero que vocês pensem muito mais sobre quais são os sonhos que vocês querem realizar, sabe? Qual é a decisão que hoje está te impedindo de tomar, sabe? Eu tô te entregando aqui para você ter, inclusive, uma imersão de recuperação do seu investimento. Numa boa, gente, R$247 é menos do que 3 blusinhas, né? Que você hoje compra. Você deixa de, inclusive, ter para ser. Consegue perceber que esse é o teu investimento? Que você hoje está escolhendo. Ai, desculpa. Você está escolhendo ser. Ser um dentista de alto valor. Ser um dentista que faz a diferença. E se diferenciar no mercado da odontologia sem dar desconto. Ter segurança na hora de falar o preço. Agora, gente, a gente encerra essa jornada. A gente está encerrando agora essa jornada do dentista de alto valor que eu te entreguei aqui de forma gratuita. Com todo esse poder, com todo esse conteúdo. Por que hoje chegar aqui nesse lugar, numa terça-feira, às 8h10 da noite, fazer essa oferta para você que está aqui assistindo é fácil para mim? Por que é fácil fazer essa oferta? Porque eu já fiz uma construção de relacionamento com vocês. Eu já fiz uma construção de passo a passo. Já gerei uma experiência para vocês de como é participar de dentro dos meus conteúdos.
O que eu vou te ensinar que vai além das estratégias de venda, que vai muito além de eu te ensinar um passo a passo pequeno, sabe? É uma construção, é um processo para você ser um dentista de alto valor. Para você não aceitar menos do que você merece. Para você realizar sonhos. Como eu trouxe aqui o exemplo da Thaís ontem, sabe? Que a Thaís, ela comprou o apartamento dela à vista depois de 2 meses de mentoria, e eu fiz questão de trazê-la aqui, mas não é só sobre isso. Hoje ela tem mais tempo com a família. Hoje ela tem mais tempo para desfrutar com o marido. Ela tem tempo para passar com a família dela, que antes ela não tinha. Ela trabalha menos e ganha muito mais. E ela realiza os sonhos dela. Ela verdadeiramente realiza sonhos. Não é sobre ela ganhar mais dinheiro. É sobre ela poder viajar para o Chile, inclusive, no mês que vem. Que era sempre o grande sonho dela, fazer uma viagem internacional. E não só ela, tá, gente? É levar a família completa. Ela não tá indo sozinha. Além de ganhar mais dinheiro, ela tá realizando sonhos. Eu não sei qual que é o sonho que você quer realizar agora. Eu não sei se você quer comprar uma casa, um apartamento, como a Thaís fez. Eu não sei se você quer ter mais dinheiro, que faz parte também. Eu não sei se você quer ter mais dinheiro para viajar, assim como a Thaís está viajando no mês que vem para o Chile. Eu não sei se você quer ter mais segurança na hora de falar o preço, assim como a Daisy teve o resultado dela e conseguiu vender um tratamento de 12 mil reais, o que ela não conseguia antes, porque ela achava que falar esse preço, ela achava caro. E foi quebrando essas crenças, né, de dinheiro, que fez ela ter esses resultados. Não foi só a estratégia que eu ensinei. É um conjunto disso. É você juntar as suas habilidades, a sua história, para ser instrumento de transformação na vida do seu paciente. Então é isso, gente. Então, essa foi a nossa última aula. Amanhã a gente tem uma live, né, Daisy? 12h07, para Daisy contar um pouquinho para vocês também de toda essa transformação que ela teve, de como ela está se sentindo. Então, amanhã a gente tem uma live, mas não é mais a aula, tá? Essa semana eu vou trazer alguns convidados, mas hoje a gente encerra esse ciclo da jornada dentista de alto valor. Eu quero trazer a minha gratidão por você que está aqui, né, até o último segundo. A minha gratidão pela vida da Daisy, da Angélica, que decidiram dar esse próximo passo, né? Decidiram fazer diferente. E se tá com medo, vai com medo mesmo, gente. Eu lembro muito bem de quando eu paguei a minha primeira mentoria, gente. A primeira mentoria custava 12 mil reais. E eu entrei com um cagaço, sabe? Porque eu nunca tinha feito essa ação de investir em mentoria. E em menos de 2 meses eu tive o retorno sobre o investimento. E é isso que você vai ter, sabe? Eu vou fazer uma imersão só de estratégia para você ter o retorno sobre o investimento de tudo que você vai aplicar aqui. Essas parcelas de 12 vezes de 247 aqui, ela é muito pequena para todo o resultado que você vai ter. Então é isso. Aqui eu encerro essa jornada do dentista de alto valor. Tenho certeza que você vai sair daqui hoje uma pessoa muito diferente de como você chegou lá na primeira aula. E eu tenho muita gratidão e a gente agora se vê na mentoria Dentista de Alto Valor, que vai ser, sem dúvidas, uma transformação surreal para você como pessoa, que vai além do profissional, certo? Ai, maravilhosa, Bela. Eu espero você na mentoria. Eu tenho certeza que vai ser muito transformador para você também. Um beijo!